Vamos começar. Tá? Tranquilo. Só lembrando que peço a todos que coloquem sempre o microfone mudo, para evitar a interferência, Beleza. facilitar a compreensão de quem está falando, sempre importante. Vou tentar imprimir um arquivo aqui, ver se dá certo. Doutor Manuel, se o senhor quiser arrumar sua câmera que está aparecendo muito o teto, para a gente poder ver o senhor. Eu vou... Doutor Manuel, a gente vai começar daqui a pouco, tá? Ele está no silêncio. Pode fechar o vídeo, fica melhor. Bom, vamos começando. Queria agradecer a presença de todos e todas. Meu nome é Rodolfo Fischer, eu sou presidente da ABS. Fui eleito presidente há praticamente um ano e desde então a gente resgatou aí um propósito para a associação, que é de colaborar na construção de um Brasil mais digital e menos desigual. Obviamente que recentemente nós tivemos aí a entrada da pandemia e decidimos incluir no nosso propósito a ajudar a construção de um país mais saudável, mais digital e menos desigual, onde obviamente que a tecnologia da informação desempenha um papel fundamental para a democratização do conhecimento, da educação e obviamente também na criação de novas oportunidades, como a gente está realmente percebendo hoje, a necessidade de uma transformação aí em termos do papel de cada um nessa sociedade que hoje está todo mundo confinado dentro das nossas casas. E, obviamente, graças a essa tecnologia, a gente consegue estar aqui hoje, trocando ideias, debatendo, aprendendo com toda esse desafio dessa crise que está impactando o mundo todo. Obviamente que o governo também está, obviamente, dentro, acho que, das complexidades todas, tentando definir ações, implementando novas políticas públicas, para na tentativa aí de mitigar o impacto, principalmente no setor empresarial e também nas classes menos favorecidas. Eu acredito que o tema de hoje é muito voltado a isso, obviamente, quer dizer, a gente fala muito de novos tempos, então como que a gente realmente vai conseguir ajudar nesse processo aí de mudança, de transformação que o governo está fazendo, quais são as novas ações, as novas medidas, o impacto de todo esse arcabouço jurídico aí nas diversas áreas, na parte tributária, na parte de contratos, na parte de relações trabalhistas. Vamos falar um pouquinho também sobre segurança. Vamos falar aí também das ações que a ABS tem feito aí no sentido aí de assegurar essa economia digital, que o Ariel vai falar um pouquinho da economia digital também. E nesse sentido, e só para quem não conhece a ABS é uma associação que tem mais de 30 anos de existência. Hoje representamos cerca aí de 2.000 empresas. A maior parte dessas empresas, 77%, são micro e pequenas empresas do setor, obviamente que são as mais impactadas. Temos também empresas de grande porte, como TOTS, BRQ, IBM, Oracle e outras mais, Microsoft. E no sentido realmente de a gente poder contribuir aqui nesse momento desafiador e trazer um pouco mais de informações, aprender juntos. E eu não sei se o doutor Manuel já está lá já está a postos para comentar. Eu só vou ler rapidamente aqui a ordem. O primeiro quem vai falar é o doutor Manuel, logo depois vai ser a doutora Ana Cláudia, o doutor Tomás, e depois o Paulo Roque, e por fim o doutor Ariel. O doutor Manuel vai falar sobre os nossos desafios tributários
eles já eram imensos antes para a gente poder entender como que funcionava todo esse arcabouço tributário. E agora, com essas recentes alterações, vamos entender um pouquinho mais com o Dr. Manuel quais são as novas ações do governo, as mudanças nessa área tributária. Dr. Manuel, a palavra é sua, e só antes de passar a palavra, desculpa, o Dr. Manuel, obviamente, que é advogado do escritório M.A. Santos, Corte Real e Associados, mas também é o nosso diretor jurídico da ABS, aí, que eu acredito que é a pessoa que tem um maior conhecimento sobre essa área tributária relativo ao setor de TI. Muito obrigado novamente. Doutor Manuel, a palavra é sua. Obrigado. Eu tenho um material impresso que a Jamile, que está coordenando o evento, na parte de infraestrutura, poderá depois disponibilizar para quem estiver participando desse nosso evento. A ABS preparou, logo após a declaração da emergência, uma reunião do marco regulatório da associação, que é um grupo que estuda as alterações legislativas, as perspectivas do governo em relação ao setor de TI, e formulou uma lista de intervenções, de plano de ações, que a ABS estava propondo para o governo federal para tentar minimizar os efeitos da pandemia para o setor de TI. E o doutor Ariel está me ajudando a transformar esses enunciados em textos legais que nós vamos encaminhar ao Ministério da Economia. Dentre esses 10 itens que a ABS listou, que estão publicados no nosso portal, um dos pleitos que a gente fazia era para a postergação, para o adiamento do recolhimento dos tributos. E parte desses pleitos já foram materializados, só que por um período muito pequeno. E a ABS vai pleitear, então, que essas suspensões, esses adiamentos, sejam reeditados por um prazo maior. O primeiro item que foi modificado pela portaria 139 do Ministério da Economia foi o recolhimento das contribuições previdenciárias, aquela cota que é paga pela empresa. Quando ela paga o salário, ela retém uma parcela dos funcionários e ela acrescenta dos recursos próprios mais 20%. E, além disso, ela paga contribuições para chamadas entidades do Sistema S, aproximadamente 5,5%, SESC, SENAC, Salário Educação, SEBRAE e outros itens. As empresas que optaram pela desoneração do setor de TI, a Lei 12.546, pagam de recursos próprios 4,5% sobre a receita dela de serviço de TI. Então, essas contribuições da empresa, os 20% de quem paga sobre a folha e os 4,5% de quem paga sobre a receita, foram postergados os 2 próximos vencimentos. Tá? As competências de março e abril, e que agora serão em agosto e setembro. Essa foi a principal, que dá impacto de imediato nos caixas das empresas. Depois nós tivemos a mesma portaria que prorrogou o INSS, prorrogou também o PIS e o COFINS, tanto para as empresas que são contribuintes pela modalidade cumulativa, quanto para as empresas que são tributadas pela modalidade não cumulativa, dessas mesmas competências, ou seja, a competência de março, que seria pago em abril, e a competência de abril, que seria pago em maio. Esses valores agora passam a ser recolhidos em agosto e outubro desse ano, respectivamente. Depois, nós tivemos a medida provisória 927, que deu um alívio em relação ao fundo de garantia. A 927 fala de 3 meses, as competências de março, de abril e de maio, que agora poderão ser pagas em parcelas, em 6 parcelas. Dividir a soma desses valores, serão cumulados e divididos em 6 parcelas, que serão recolhidas a partir de julho de 2020. Essa mesma medida provisória tem uma medida auxiliar que ajuda muito, que é a prorrogação do prazo de validade dos certificados de irregularidades. Quem paga fundo de garantia, que vai participar da licitação, tem que apresentar um certificado de irregularidade com um fundo de garantia. Esses certificados também foram prorrogados por mais 90 dias. Todos aqueles que se venceram a partir da edição da MP 927 terão validade ao seu término de mais de 90 dias.
para um grupo significativo de associados do setor da ABS, né, e do setor de TI, que são optantes pelo Simples Nacional, foi prorrogado no primeiro momento o pagamento da parcela inerente aos tributos federais e, no segundo momento, também a parcela referente ao ICMS. O Comitê Gestor do Simples Nacional editou primeiro a Instrução Normativa, a Resolução 154, e depois complementou a parcela referente aos tributos federais, referente aos meses de março, abril e maio, que seriam recolhidos em abril, maio e junho, foram prorrogados para se vencerem em outubro, novembro e dezembro. A parcela referente ao ISS e o ICMS de competência dos municípios, também das três competências, março, abril e maio, foram prorrogados, só que para um período menor. A de março vai se vencer em julho, a de abril em agosto e a de maio em setembro. Um outro benefício também temporário que interessa ao setor foi pela medida provisória 932, que reduziu em 50% as alíquotas que as empresas pagam para as chamadas entidades do Sistema S, SESC, SENAC, os correspondentes do transporte, SESC, SENAT, os correspondentes da indústria, SES e SENAI. Essas contribuições, que eram de 1,5% e 1%, foram reduzidos nos próximos 3 meses para 0,75% e 1,25%. O que é importante, não é uma postergação, é a desobrigação do pagamento, ou seja, os valores representarão uma economia para o bolso das empresas. Então, logo a norma foi publicada, a gente já viu o governo se mexer, nas entidades da administração pública já disseram, olha, as empresas que prestam serviços para o governo, eu vou querer uma redução correspondente ao impacto que essa redução da alíquota das contribuições do Sistema S vão representar para as empresas. Então, é muito provável que associados nossos que têm clientes governo terão uma economia desse 0,75, 0,25 das contribuições do Sistema S, mas, de qualquer forma, vão ter que conceder nos contratos ao governo a redução correspondente. Outras obrigações, outros pedidos que a ABS fez pela postergação das ações, das execuções de as certidões negativas que poderiam impactar as atividades do setor. A ABS tem uma infinidade de associados que têm como principais clientes órgãos do governo. E para participar dessas contratações, para assinar os contratos, para receber as parcelas que lhe cabem desses contratos, elas precisam estar em dia com a série de certidões. Nesse sentido, nós tivemos favorável, e esse foi um dos pleitos, um dos 10 pleitos que a ABS formulou ao governo, é da prorrogação do prazo de vigência das certidões que existiam e da suspensão das execuções, das cobranças contra as empresas que eventualmente ficassem inadimplentes. Nesse sentido, a portaria conjunta número 555 da PGN e da Receita Federal prorrogou por 90 dias as certidões negativas de débito e também as certidões positivas com efeito de negativa, aquelas que são emitidas em conjunto pela Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A PGN, em sintonia com a portaria 103 do Ministério da Economia, também publicou uma outra portaria 7820, autorizando negociação extraordinária às empresas que têm parcelamentos com o governo pleitearem uma nova forma de pagamento disso em parcelas longas, chega a ser, em alguns casos, a 97 prestações. E eventualmente, pode ser uma alternativa para quem tem débitos federais, objeto de parcelamento, e precisam renegociar esses valores. Nesse mesmo sentido, uma outra portaria conjunta da PGN e da Receita Federal, a de número 7821, prorrogou por 90 dias o prazo para recursos, para manifestações em alguns programas especiais de parcelamento que muitos associados têm, os chamados PARR, PERT e PRDI. Então, quem tem parcelamento nessas modalidades
Durante 90 dias, eles não serão inscritos no cadastro de devedores se atrasarem os pagamentos e não terão o processo de parcelamento rescindidos e estarão hábeis a pleitear certidões negativas junto à Receita Federal. Eu preciso de mais um minuto para falar do Estado de São Paulo, que prorrogou a validade das certidões, né, por 90 dias. As certidões que o Estado de São Paulo emite são válidas por 90 dias, e a Prefeitura do município de São Paulo também. O Estado de São Paulo é o decreto, é uma portaria conjunta SPE, de 2/4, número 1, e o decreto do Estado de São Paulo é o decreto 64879. 90 dias, eles não vão lavrar nenhum protesto e não vão iniciar nenhuma cobrança de valores que estiverem em atraso, nem vão inscrever as empresas no cadinho negativo. Tá? A Prefeitura de São Paulo, nesse mesmo sentido, também suspendendo por 90 dias, prorrogando por 90 dias a validade das certidões negativas, suspendendo o envio de títulos em atraso de parcelamentos para protesto, né? Títulos em atraso, não, de dívidas ativas para protesto, e a eventual inscrição de novos débitos que se vencerem na dívida ativa. Quando a Prefeitura toma essas medidas, permite que as empresas sejam habilitadas a requerer as certidões municipais e continuarem participando das compras públicas. Essas eram as informações mais importantes. Esses itens todos foram objeto de um orientador que a ABS publicou no final do mês de março e agora de dicas legais. Então, os associados à ABS, acessando o nosso portal, pode ter, através desse orientador e dessas dicas legais, todas essas informações que eu tentei sumarizar para vocês de forma impressa. Muito obrigado. Doutor Manuel, excelente, muito obrigado, como sempre, extremamente preciso, com conhecimento profundo nessa matéria. Eu queria só destacar que no chat, ao lado direito, nós já colocamos aí o link para o plano de ação que o doutor Manuel mencionou. Também importante, que eu esqueci de comentar logo no início, nós estamos gravando esse webinar e ele vai ficar à disposição após. O doutor Tomás também já colocou aqui um link para a Câmara sobre essas matérias. A Cíntia, muito obrigado, Cíntia, pelo comentário. Nós vamos disponibilizar, sim, essa gravação logo após o término do webinar. Eu gostaria agora de chamar a doutora Ana Cláudia. Ela também nos auxilia na ABS, nessa parte jurídica, especificamente aí na complexidade dos direitos trabalhistas, que agora a gente tem também diversas novidades. Doutora Ana Cláudia, a palavra é sua. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Eu não vou falar de desafios também, porque os desafios são óbvios, né? Eu procuro aqui falar das alternativas que foram disponibilizadas, né, pelas medidas provisórias, o que é possível fazer nesse momento de enfrentamento de crise. A primeira medida provisória impactante, que trouxe uma flexibilização, né, das normas, foi a 927, permitindo uma facilidade na contratação do teletrabalho, na antecipação de férias, na concessão de férias coletivas, na postergação do pagamento do FGTS, né, dando um fôlego também nesse sentido, possibilitando a adoção de banco de horas de uma forma mais benéfica e menos burocrática, e também podendo estender essa compensação do banco de horas por até 1 ano e meio, 18 meses, né? Claro que permanece válido o banco de horas, que pode ser firmado individualmente por 6 meses, ou por acordo coletivo por 1 ano, mas a AMP prevê essa compensação em até 18 meses. Né? E também a antecipação de feriados. Né? Não os feriados religiosos dependem de uma autorização expressa, apesar de estarmos num estado laico, né? Essa consideração foi feita aí na AMP. Então, essas foram as possibilidades de enfrentamento imediato, né, dessas questões. Posteriormente,
Nessa MP havia sido prevista aquela suspensão, que foi uma polêmica, que foi excluída. A MP 936, então, trouxe a regulamentação da redução de jornada e salário, ou da suspensão do contrato de trabalho, ou da possibilidade até de adoção das duas hipóteses, né? E a gente vou tentar explicar de uma forma bem resumida para vocês essa questão. As possibilidades de redução são 25% da jornada de salário, 50% ou 75%, né? Proporcionalmente, claro. Para percentuais diversos desses, com limite a 75%, só por acordo coletivo. Sem acordo coletivo ou por acordo individual, obrigatoriamente por escrito, para quem ganha até 3 salários mínimos, R$ 3.135, ou para aqueles que ganham 2 vezes o teto da Previdência, acima de 12.200, mais ou menos, e que tenham um diploma superior, tem que ter essas duas condições, né? Ou se a redução for de até 25% para qualquer faixa salarial, né? Uma polêmica aí com a recente decisão do STF, do ministro Lewandowski, que havia invalidado a questão do acordo individual. Ele mesmo já aliviou esse posicionamento através de um julgamento de embargo de declaração. Ele alega que os acordos individuais são válidos e que é facultado ao sindicato, que deverá ser comunicado, né, participar ou não dessa negociação. Essa questão vai ser decidida definitivamente amanhã, que vai para plenário, mas por essa decisão, então, já sabemos que os acordos individuais estão sendo considerados válidos, ok? E que mais? Essa redução de jornada com a redução de salário, ela pode ser adotada por até 60 dias, né? Pode ser por 30 dias, renováveis por mais 30 dias, mas o prazo máximo de 60 dias. Se a empresa quiser adotar a redução e depois a suspensão, ou a suspensão depois da redução, as duas medidas, ela vai ter que observar um prazo máximo de 90 dias, tá? Os empregados, obviamente, vão receber uma compensação, que é o benefício emergencial, né? Também proporcional aí conforme o percentual de redução que for estabelecido, tá? E isso vai ser pago pelo governo com base no seguro-desemprego, no valor que seria do seguro-desemprego. Lembrando que a parcela máxima do seguro-desemprego é de R$ 1.813. Então, se por uma jornada, uma redução de 70%, os 70% serão 70% de 1.813, né? Essa vai ser a compensação paga pelo governo, o restante, obviamente, pago pelo empregador, tá? Essas duas medidas não impedem que os empregadores estabeleçam uma ajuda compensatória. Essa ajuda compensatória terá natureza indenizatória, ela tem que ser ajustada por escrito, tá? E não integrará a remuneração para quaisquer efeitos. O maior cuidado que a gente tem ressaltado para quem adotar uma flexibilização é fazer tudo por escrito, né? A comunicação com antecedência de 2 dias, a comunicação ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias das medidas, mas os cuidados com o teletrabalho, né? A orientação, observar o prazo de 30 dias de quem adotou e não fez por escrito, tem um prazo de 30 dias para colocar as regras por escrito, tá bom? E não só a questão da formalidade, mas a questão do cuidado com a proximidade com o seu empregado, né? Os cuidados dele, continuar observando as políticas da empresa. A empresa pode adotar sistema de monitoramento remoto e deve avisar obrigatoriamente o empregado que está adotando essas medidas, tá? Tomar esse cuidado. E, por último, eu queria falar um pouco eu tenho sido questionado com relação a qual é a visão do judiciário em relação à adoção dessas medidas, ao comportamento dos empresários nesse momento. Nem o próprio judiciário sabe exatamente como fazer isso, mas pelo que eu tenho visto das inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade contra a MP 927, todas foram rechaçadas, que foram julgadas até o momento. 5 foram julgadas já e totalmente negadas, tá? Então, continua válida a MP 927.
e já existem decisões de juiz de primeira instância aliviando multas ou postergando a negociação ou até suspendendo acordos que foram feitos, desde que a empresa venha demonstrar realmente uma boa-fé, né, a sua boa vontade, olha, eu tentei cumprir, não consegui. Então, esse está sendo e deve ser o posicionamento do judiciário, ou seja, a empresa que procurar adotar primeiro as medidas de flexibilização, depois uma redução, suspensão, né, para no último o caso, a demissão, ela vai ter esse acolhimento maior do judiciário que está aparecendo. Tá? Era o que eu tinha para colocar para vocês e fico à disposição para responder as dúvidas que vocês tiverem com relação à aplicação dessas medidas, tá? Muito obrigado, doutora Ana. Eu vou, obviamente, já colocar uma pergunta aqui para depois, no final, você poder responder, com relação à hora extra, como é que fica isso, né? Como você consegue controlar o funcionário agora que estão todos em home office. Quero agradecer o comentário do Eduardo, concordo plenamente, é sempre ótimo escutar o doutor Manuel. Foi colocado também no chat diversos comentários, links, usem o chat para postar as perguntas. As perguntas vão ser respondidas no final da apresentação de todos. Já temos perguntas aí também, se não me engano, aqui do Marcelo. Marcelo, logo após no final, sua pergunta vai ser respondida aqui, acho que nesse caso é com a doutora Ana. Doutor Tomás, vamos lá falar sobre contratos. Né? Como é que ficam os contratos? Também o doutor Tomás participativamente da ABS. Muito obrigado aí também pela sua disponibilidade. Vamos entender um pouquinho como é que ficam os contratos. Né? É isso aí. Obrigado, Rodolfo. Obrigado a participação de todos. A gente tem um cenário já um pouco mais definido agora com relação ao nosso último webinar, em 1º de abril, né? Que até naquela época eu discutia aqui a questão quando vai ser considerado um fato, um caso fortuito ou força maior, não tínhamos uma data certa, a gente estava indo meio que no chutômetro para considerar toda essa questão da pandemia nos aspectos jurídicos dos contratos, né? Eu coloquei aqui no nosso chat o link para o projeto de lei 1179, que já passou pelo Senado e já entrou na Câmara dia 13 agora, provavelmente até o final dessa semana ou no começo da outra, deve ser aprovado. E aqui eu trago para vocês as alterações que esse PL traz nas relações contratuais, que é o artigo 1º, artigo 6º, 7º e 8º, tá? E o 9º e o 10º é mais em relação às questões do contrato de locação. Vou dar se a gente tiver um tempinho aqui, eu dou uma palavrinha rápida sobre eles. Mas, no modo geral, eu gostei desse PL, porque traz um pouco de segurança jurídica, né? E também freia um pouco os abusos, porque a gente já vinha acompanhando muitas empresas querendo se utilizar dessa questão da pandemia, da questão da utilização do caso fortuito da força maior, desse instituto que é previsto no Código Civil, querendo se utilizar à torto à direita. Uma empresa que não vinha bem nos aspectos financeiros, não vinha cumprindo com as suas obrigações financeiras anteriormente à pandemia, agora querendo alegar o não pagamento por um serviço ou um produto baseado nas questões voltadas à pandemia. Então, isso aqui já foi afastado logo no artigo 1º do PL 1179, onde o legislador coloca uma data de corte, ali 20 de março. Então, ele fala especificamente assim no artigo 1º. Só um minutinho aqui, estou abrindo, desculpa. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do decreto, como termo inicial dos efeitos derivados da pandemia do coronavírus. Então, isso já é muito importante para nós, para que aquelas obrigações que as empresas tinham antes de 20 de março, esse PL, o legislador, já entende que elas deveriam estar sendo cumpridas normalmente. O outro ponto que eu trago aqui de suma importância, que a gente vem notando desses últimos 15 dias para cá, é a questão da prova. Eu trago aqui como um exemplo, eu faço parte do conselho de pais do colégio dos meus filhos, e trouxeram para nós essa questão, dentre outras questões, a questão do desconto na mensalidade para nós levarmos para a diretoria do colégio. E a diretoria do colégio teve uma atitude que eu achei interessante. Ela simplesmente falou, não tem desconto para ninguém,
e caso a caso nós vamos estudar. É isso que eu venho falar para vocês também. Aqui não tem como os seus clientes, ou até mesmo vocês, alegarem caso fortuito força maior, não vão pagar ninguém, não vai ter vai ser descumprimento de contrato. Não, senão a gente vai ter uma moratória geral, ninguém paga nada. E a questão da prova, eles montaram uma página no site onde o pai interessado em renegociar o contrato, ele tem que demonstrar que ele tinha uma situação antes da pandemia e agora ele está vivendo uma nova situação, demonstrar através de imposto de renda, declarações do empregado, do empregador, com a redução salarial, se for um autônomo com os RPAs ou com a declaração do contador. E eu faço o mesmo aconselhamento para vocês. A princípio, o que vocês devem negociar com seus clientes é, olha, gente, calma, tem muita gente querendo abusar dessa questão da pandemia e pedindo desconto, pedindo moratória, não pagamento à torto direito, não. Necessita haver uma prova dessa necessidade de aplicação desse diploma que o Código Civil traz da questão do caso fortuito e da força maior. Então, isso é muito importante, a prova. E outros aspectos que devem ser analisados. Por exemplo, montar um comitê de crise dentro da sua companhia, o jurídico, o financeiro e o comercial, porque deve ser analisado a situação como um todo, né? O contrato foi assinado numa época que envolve várias negociações. Cada contrato é diferente do outro. Um simples contrato de licença de uso pode ser simples para uma empresa, com cláusulas padrões simplificadas, e para outros pode ser um contrato de licença de uso cheio de nuances e diferenciais que devem ser analisados nesse contexto. Outro ponto interessante que deve ser observado é a questão da cláusula que trata do caso fortuito da força maior. Muitas empresas foram negligentes nesse sentido. Eu até entendo, em certo modo, porque nós vivemos num país que não tem catástrofes naturais, efeitos da natureza, essas questões pandêmicas que podem trazer influências em questões de caso fortuito força maior, mas teve muitos contratos que foram negligenciados nessa questão da cláusula. E um dos requisitos do artigo 393 do Código Civil, para que você consiga fazer uma excludente de responsabilidade na questão de caso fortuito força maior, é que tem uma cláusula prevista. E a imprevisibilidade também é outro fator importante que esse artigo traz, aonde você, quando você assinou esse contrato, você não tinha noção que poderia acontecer um caso desse. Ou seja, os contratos recentes, eu estou já acompanhando associados, hábitos e clientes nossos assinando contratos já dentro do cenário de pandemia, e agora a revisão da cláusula de caso fortuito força maior deve ser muito bem feita, porque agora você não tem mais como alegar ser excludente assinando um contrato nesse caos que nós estamos vivendo, né? Então, muita atenção nesse momento. Você, quando for assinar um contrato agora, tem que prestar atenção se você vai conseguir cumprir com todas as suas obrigações. É possível o seu prestador de serviço estar dentro da localização do cliente, dentro da instalação do cliente. Então, todos esses fatores devem ser observados. E o ponto mais importante que eu vejo agora é a questão de aplicar os princípios contratuais que a gente tem tanto na Constituição, os princípios gerais do contrato, quanto no Código Civil, que é a questão da boa-fé, bom senso e renegociar. A gente ainda tem que tentar não quebrar essa cadeia, é muito importante isso. Desconto, sempre vão pedir, é possível dar suspensão do contrato com não pagamento, se você não está prestando serviço, é possível ser feito, sempre com boa-fé, ativando esses princípios que sempre ficaram sempre na teoria geral do contrato. Agora não, a gente tem visto que essa conversa, a negociação, sentar com o cliente e negociar está sendo muito importante, porque quebrar a cadeia nesse momento é o pior cenário possível. O cliente não te paga, se você for um distribuidor, você não paga o titular do software e começa a ter um efeito que o judiciário não vai conseguir te atender nesse momento, tá? Nós já estamos vendo muitas ações chegando no judiciário para discussões dessas questões, principalmente das questões do aluguel, que eu quero entrar um pouquinho agora com vocês, que é o artigo 9º e 10º da lei, e as decisões, tá? Já tem desembargadores de juízes que, por exemplo, em Porto Alegre, acabei de ver uma decisão que saiu por esses dias, onde uma concessionária que está parada já há 20 dias, entrou com ação para parar de pagar o aluguel e o juiz desembargador falou, não, você não vai parar de pagar o aluguel. Se você não tem condições de manter o seu negócio, você devolva o estabelecimento, o imóvel, para o locador,
para que ele tenha uma possibilidade de alugar esse imóvel, nem que seja por 20%, 30% desse valor. Tá? Então, é uma questão, essa montadora, essa concessionária foi ao extremo. Né? Na verdade, faltou a questão que eu falei há pouco, do bom senso, negociação das questões dos princípios contratuais. Se ela tivesse sentado e tentado negociar com o locador, provavelmente ela teria obtido êxito numa redução de um valor locatício. O artigo 9º do PL, o artigo 10º, desculpa, traz as questões da pessoa física, tá? Então, uma locação para a pessoa física, dando rapidinho aqui, eu sei que o tempo já está acabando, mas nós podemos ver que o PL faz a seguinte menção. Os locatários residenciais que sofreram alteração econômica financeira, veja aqui, gente, isso aqui necessita de prova também, não é um simples e-mail. Tem gente recebendo simples e-mail já entrando em desespero. Não, vamos sentar, vamos conversar. Me demonstra qual que era a sua situação antes da pandemia e como está a sua situação agora. Então, os locatários residenciais que sofreram alteração econômica financeira decorrente de demissão, redução de carga horária, tem que comprovar tudo isso, ou diminuição de remuneração, poderão suspender total ou parcialmente o pagamento das aluguéis vencidos a partir de 20 de março até 30 de outubro de 2020. Tá? E o parágrafo 1º, na hipótese de exercício da suspensão do pagamento de que trata o caput, os aluguéis vencidos deverão ser pagos parceladamente a partir de 30 de outubro. Isso é outro ponto que estão questionando, já vi questionamentos que vieram nos associados ABS, no seguinte sentido, eu consegui o desconto agora com o meu locador ou com o meu cliente, eu não preciso pagar mais, não. Passada a pandemia, é uma negociação que você vai ter que fazer, esse desconto que foi dado agora pode ser até parcelado, mas você vai ter que pagar esse período que você ficou sem utilizar o imóvel ou teve um problema nas suas receitas. O que mais? Temos o artigo 478 do Código Civil, que também trata da questão do equilíbrio econômico financeiro. É um outro artigo que, diferentemente da caso fortuito e força maior, dá para ser invocado nessa hora, mas, mais uma vez, necessita de comprovação. Tá? O que diz esse artigo? Se existiu na prestação de serviço, na entrega de um produto, uma possibilidade de virtude de fatores fora do ambiente que você tinha assinado o contrato à época, que encareceram ou deixaram esse contrato inviável economicamente, uma das partes pode impedir a rescisão desse contrato baseado nisso. Mas, lógico, tendo sempre que comprovar que ficou inviável cumprir esse contrato. Tá? Então, é dos outro requisito que pode ser utilizado na hora de ser negociado uma alteração contratual ou até mesmo uma rescisão contratual. Qual que seja, a inviabilidade de cumprimento do contrato, porque ele ficou excessivamente oneroso para uma das partes. Estou à disposição aí para perguntas, o tempo é curto, poderia a gente falar aqui bastante coisa, mas eu acho que eu trouxe os pontos principais aí. O ponto principal que eu trago a mensagem cria um comitê de crise, sente com todos os departamentos, sente com os seus clientes, negociem, usem os princípios da boa-fé e tentem passar esse período com os menores efeitos possíveis nos seus contratos para que a gente saia daqui mais rápido possível aí com os contratos vigentes e sendo retomada a economia aí nos próximos meses. Muito obrigado, Dr. Tomás. Quer dizer, na realidade aqui é o bom senso, é bater na porta do fornecedor, de quem é dono do prédio, do apartamento, da casa, para renegociar, né? E negociar sempre tendo em mente o bom senso. Quando você citou o comitê de crise, eu queria só lembrar que ontem nós tivemos um excelente webinar com a KPMG, com o time da KPMG dedicado à parte de crise. Vamos colocar o vídeo e o áudio à disposição logo mais também, para aqueles que não conseguiram participar, poderem acessar. Lá tiveram diversas dicas de como administrar o risco agora, quer dizer, não é mais em risco, agora realmente a crise é o problema que se instalou. Novamente, muito obrigado, Tomás. Agora vamos bater um papo com... e só lembrando, as perguntas podem ir digitando no chat, que logo depois da fala do Paulo, vamos ter do Dr. Ariel, aí já vamos iniciar as respostas aí das perguntas colocadas. O Paulo Roque é um grande amigo, além de amigo, ele é vice-presidente da ABS, quer dizer, ele divide comigo a responsabilidade de administrar a ABS.
O Paulo Roque, além de ser empresário, ele também, obviamente, participa da ABS e é o cofundador da Digiforte. Paulo Roque, a palavra é sua. Obrigado a todos. Obrigado pelas palavras, Rodolfo. Eu vou falar sobre a parte de influência da certificação digital e das certificações ou identidades digitais nessa segurança e na situação atual. Tá? O governo já de talvez um ano para cá, ele tem mudado a visão dele com relação ao uso da identidade digital e nesse governo atual, desde o início, o foco dele é uma massiva digitalização dos serviços públicos visando redução de custo e ampliação do acesso do cidadão. Ele criou 3 tipos de certificado digital, isso é recente, aliás, a lei está no forno ainda, mas eles já estão praticando isso internamente, que é a identidade simples, aquela que é baseada em alguns conhecimentos de dados que o governo tenha sobre o cidadão, no knowledge base, ou alguma coisa que ele tenha, ou do título de eleitor, ou do CNH, ou de alguma outra coisa que ele tenha. Essa identidade simples. Tudo isso é foco. O foco dessas 3 identidades é acesso a serviços digitais seletivos, tá? Com a identidade simples, você vai poder acessar um grande número de serviços digitais. O governo já tem, segundo ele, um número entre 500 e 800 serviços já digitalizados, 3.200. Mas quando a gente olha isso, muitas vezes a digitalização ainda está começando. Ela não é completa, é só de um pedacinho do serviço. Por exemplo, hoje no INSS você consegue puxar seu extrato, puxar sua declaração de imposto de renda para quem é aposentado, como é o meu caso que eu sou. Você consegue fazer alguns serviços no INSS, mas não todos, né? O segundo tipo de identidade que o governo criou, está criando por lei, é a identidade avançada. A identidade avançada, ela é uma identidade que precisou fazer o cara crachar em algum lugar, seja num banco, pode ser o Banco do Brasil, banco particular, seja numa autoridade de registro mesmo que emite certificado digital, seja num outro organismo do governo, numa Caixa Econômica da Vida, algum lugar que tenha convênio ou esteja acreditado junto ao governo para fazer esse cara crachar. Isso está começando ainda, tá? Ele está definindo quem é que vai poder fazer esse cara crachá para emitir a identidade avançada. Com a identidade avançada, você vai ter possibilidade de acessar mais outros serviços do governo. E, por último, a identidade qualificada, que é o certificado digital, que tem, na legislação atual, não repúdio, fé jurídica, equivale a uma assinatura completa, plena, como se fosse no papel. Essa ideia do governo de dividir em 3 é uma ideia muito inteligente. O portal do governo é o GovBR. E a forma de você ir lá é o acesso.gov.br. Você pode entrar com login e senha, criar login e senha, ou se você já tiver certificado digital, você já entra direto e já fica cadastrado para acesso a diversos serviços, porque você já está validado. Essa é uma iniciativa muito boa do governo federal. Outra coisa também que a gente tem notado tem ocorrido, o processo de emissão de certificado digital, que era necessariamente feito por uma validação presencial, tinha que ir até o posto e emitir o certificado, já foi flexibilizado. Quem tem cadastro na base biométrica, e essa base biométrica entrou em funcionamento em fevereiro de 2018, teve um ano e meio de teste, dava muito erro, mas em fevereiro de 2018 pegou no tranco e foi. Quem já tem cadastro na base biométrica de certificação digital, não é a base do TSE, tá? Porque a base do TSE ele não consegue disponibilizar para a população porque ele não tem infraestrutura. Mas quem já tem esse cadastro, ele consegue fazer um novo certificado por videoconferência. E está funcionando muito bem. E, aliás, é bem mais rápido do que você ir lá e apresentar os documentos, perder amanhã no posto de atendimento, né?
Quem tem um certificado A3, que é em token ou cartão válido, pode emitir um novo certificado online. Clicando no link, eu posso depois passar o link para vocês, e emite um novo certificado online, inclusive com um preço mais barato. Então, essas formas de simplificação do certificado digital faz parte da ideia do governo de subir o número de certificado digital para dezenas de milhões. Hoje nós estamos com um pouco menos de 10 milhões. Só recapitulando, o governo pretende ter 150 milhões de identidades simples e 40 milhões de identidades qualificadas até o final do governo. Então, ele quer massivamente dar uma identidade digital ao cidadão. Ele vai poder usar no celular dele, ele vai poder usar de diversas outras formas. O DNI, Documento Nacional de Identidade, ainda não está pronto, tem seus problemas, mas vai acabar saindo. A linha é essa. Uma série de documentos hoje já estão podendo ser feitos via online, inclusive receitas médicas. Você entra num portal de assinatura, emite uma receita médica e com aquele QR Code você vai na farmácia e pode ser conferido. Esse negócio está pegando no tranco ainda, né? Porque isso é da semana passada. Eu diria que é mais um mês até essas coisas se ajustarem. A gente nota um aumento de demanda muito grande por assinatura digital em documentos. E eu recomendo para vocês, se quiserem aumentar a segurança dos portais de vocês, usarem módulo de acesso com certificado digital aos portais de vocês. Tem no GitHub. Se não achar, eu também posso providenciar módulos em que você utiliza o certificado digital ICP Brasil para fazer acesso a documentos. Era isso que eu gostaria de falar e estou aberto para perguntas. Obrigado. Paulo, muito obrigado. Depois aí da fala do Ariel, eu queria já colocar uma pergunta para você sobre como que você está vendo aí a iniciativa realmente de reduzir o custo, né, da certificação, principalmente aí agora nesse momento que é tudo virtual. Eu sei que já existe, como se disse, já existe um movimento do governo nesse sentido. Mas como que você vê aí uma parte prática, né, da redução desse custo significativo? Mas segura aí a resposta, logo depois do Ariel, a gente volta aí a bater um papo. Doutor Ariel, muito obrigado aí também pela sua disponibilidade. Vai comentar um pouquinho aí sobre a economia digital, as nossas propostas aí da ABS, quais são as ações que estão sendo propostas aí no mercado geral para ajudar que essa economia digital continue vibrante e, obviamente, é a base aí de toda a nossa sobreexistência, vamos dizer assim, nesse momento de quarentena. Doutor Ariel, a palavra é sua. Boa tarde, Rodolfo. Queria agradecer a ABS pela oportunidade, né, de poder falar para essa plateia qualificada, o doutor Manuel, o doutor Tomás, a doutora Ana Cláudia, o doutor Paulo. Mas, enfim, hoje eu estava lendo até um artigo do Henry Kissinger que falava que essa pandemia vai mudar a ordem mundial, né? E quando eu lia o artigo dele, eu lembrava de não me lembro qual repórter que disse que essa pandemia, esse momento, é o mais próximo que a humanidade chegou de uma invasão alienígena. Porque, assim, basicamente, nós parou-se tudo de forma imediata e quase globalmente. Precisa de um plano de ação de enfrentar isso. Por isso que o plano que foi formulado para a ABS é tão importante. Alô, todo mundo me ouvindo? Não, tudo bem. Sim. E eu acho que é importante, nesse sentido, um plano de ação para poder enfrentar esse momento. Eu diria, enfrentar essa invasão alienígena, né? O Dr. Manuel ele explicou muito bem uma das propostas, que é a questão de prorrogação dos encargos trabalhistas por 12 meses. Nós fizemos uma proposta de um pedido alternativo, né, que seria a suspensão, ou então a prorrogação, ou então tratar a ajuda compensatória mensal, os valores pagos nesse período com a ajuda mensal. Nós estamos em fase final de minuta, né? O doutor Manuel está terminando de finalizar essa minuta para poder apresentar isso já dentro de um plano de ação. Outra ação que a gente colocou, que a ABS apresentou, foi a quitação de compromisso do Estado junto aos fornecedores.
Essa é uma medida que ela é muito difícil a gente apresentar uma proposta legislativa para poder enfrentar, porque basicamente demanda um ato discricionário do próprio Poder Executivo. Então, o que eu acho que seria interessante? A gente vincular, porque o governo federal, isso passa tanto pela esfera agora do orçamento de guerra, seja pelo plano de ajuda aos estados, a União vai ter que socorrer os estados e municípios. Então, acho que uma saída seria a gente vincular a parte dessa ajuda ao pagamento dos atrasados, que é preciso efetivamente pagar. Não basta a gente só ficar de olho na saúde e deixar para trás todos os credores antigos, né? Outra medida que foi apresentada no plano de ação é a abertura de linhas de crédito. De fato, hoje é uma dificuldade, tanto do ponto de vista de apresentação de garantia, como a existência de linhas de crédito nos bancos oficiais, seja nos bancos oficiais, os bancos estatais, seja nos bancos privados. De fato, é muito difícil a gente obrigar, mas o que está se firmando, pelo menos o que a gente observa no mundo, por exemplo, o FED, ou até na própria União Europeia, é o quê? O próprio Banco Central abrir linha de crédito dele próprio para financiar as empresas. A PEC do orçamento de guerra, que está no Senado para ser votada entre hoje e amanhã, ela tem um dispositivo nesse sentido que permite ao Bacen a comprar direitos creditórios no âmbito do mercado financeiro e de capitais e pagamentos. É uma possibilidade, eu acho que é preciso ser bem explorada, no sentido de que, até estamos minutando uma minuta de um projeto de lei federal, nesse sentido, de que o próprio Banco Central possa financiar as empresas. Porque se depender de passar pelos bancos privados ou estatais, vai ficar travado. Seja na apresentação de garantias, seja na própria análise de crédito mesmo. E agora é o momento de enfrentar essa crise, de fazer com que as empresas sobrevivam e que quando se volte às atividades, que elas possam continuar, né? Outra medida é a flexibilização da apresentação de garantias. Ela está muito no sentido de que das novas linhas de crédito. Já existe, como o próprio Dr. Manuel colocou, uma flexibilização nas certidões negativas, mas a gente propõe expandir isso um pouco mais. Que isso também se aplique aos cadastros de devedores, Serasa, Experian e afins. A Câmara já aprovou o projeto PL 1088 desse ano, que suspende as inscrições no Serasa nesse período. Só que isso, eu acho que não basta só a suspensão. Nós temos que os bancos não cobrem. Porque não adianta nada você suspender, mas os bancos continuarem cobrando na análise de crédito. Na verdade, ela se torna uma medida inefetiva. Então, a gente já tem um minuto de um projeto que a gente vai começar a circular. Suspensão dos processos de cobrança. É outra medida que a ABS colocou de enfrentamento. Desde que a ABS publicou, já vem diversas normas foram editadas a respeito. Até o Dr. Manuel colocou algumas já. Na reunião deu problema. E nós agora estamos pleiteando a extensão por prazos maiores. Acreditamos que, na verdade, não basta simplesmente a suspensão, é preciso que essa suspensão seja por um prazo maior. O projeto de lei está sendo minutado também e a gente vai colocar. Outra medida, que é a carência no pagamento de água, luz e telefone. Isso aqui passa por 3 agências reguladoras, a ANA, das águas, a ANEEL, de energia elétrica, e a Anatel, de telecomunicações. Passou um projeto de lei no sentido de que contas de energia e de água do cadastro único não seriam cobradas. Só que a gente entende que precisa ampliar isso para a população e para as empresas. Porque nesse período, as empresas ficaram sem faturar. Se a gente continuar dessa forma, tratando as empresas, continue pagando isso aqui, mas você não está sem faturar, vai ser um problema. E o que a gente pede não é simplesmente a desoneração, ou basicamente não queremos pagar. É simplesmente uma prorrogação dos valores que seriam para ser prorrogado isso para os próximos ou 180 dias, ou enquanto durar
o período de calamidade pública, né? Outra medida nesse mesmo sentido é a carência no pagamento do IPTU. Desde que a ABS publicou essa medida e apresentou, a Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo, especialmente, já alguns projetos foram apresentados nesse sentido, mas não houve deliberação. Já temos uma minuta nesse sentido. Há uma discussão sobre se seria necessário todas as cidades aprovarem legislação ou se caberia uma legislação federal, se no caso da legislação federal seria lei complementar, enfim. Mas já temos uma minuta de projeto de lei para as prefeituras, aguardando, terminando a minuta para uma lei complementar federal, que seria, no caso, para que valesse para o país inteiro. A prorrogação do pagamento do imposto de renda e do PIS/COFINS. Já tem uma minuta de alteração tanto na Lei 9430 de 96, que é a da Lei do Imposto de Renda, quanto a 9718 de 98, que é a do PIS/COFINS. Nós propomos, na verdade, que a prorrogação do vencimento pelo prazo de 12 meses. Porque não adianta, o que é uma questão que vem pautando muitas medidas, seja do governo federal, seja do governo estadual, é que eles contam 30 dias, 40 dias. Na verdade, esse período de paralisação, de isolamento social, que as empresas tiveram que parar suas atividades, não afeta basicamente 3 meses, afeta um planejamento de 1 ano. Basicamente, de maneira forçada, as empresas tiveram que mudar o calendário. É difícil até dizer isso, talvez o Dr. Manuel possa dizer isso com mais clareza, que elas basicamente tiveram o seu calendário fiscal mudado. Mudou o calendário fiscal de forma obrigatória, basicamente. E é preciso se adequar os prazos de pagamento, porque senão as empresas não vão dar conta. Seja nesse período, seja quando voltarem. E, por fim, a medida que foi colocada é que os serviços de TIC sejam considerados como essenciais. Aí temos uma minuta já também de uma alteração no decreto 10.282 de 2020, que é o decreto do governo federal que estipulou as atividades e serviços que são essenciais. Até a redação do Dr. Manuel, a gente já tinha colocado isso anteriormente, a gente só condensou, que é para incluir os serviços de TIC em geral, não só de data centers vinculados a serviços essenciais, que sejam serviços essenciais. O isolamento social, ele só é possível com a economia digital ou com o serviço de TIC. Não é simplesmente o serviço ligado à saúde que é essencial. É o data center do aplicativo, de todos os aplicativos, é o data center de todas as atividades. Se é possível agora essa videoconferência, é porque tem um serviço de TIC que está por trás. E ele hoje se tornou essencial. Não adianta a gente querer dizer que é basicamente de saúde. E eu acho que é muito acertada, aliás, todas as medidas são, e essa, por seu final, acaba dizendo, são todas muito acertadas nesse momento. A gente está terminando de fazer formular o plano de ação junto com o Dr. Manuel, para circular e para apresentar para o Ministério da Economia, e para dar efetividade nessas ações que foram apresentadas pela ABS, que é a medida necessária, são as medidas necessárias para o enfrentamento dessa crise. E eu queria deixar assim, que nesse momento é um momento de muita incerteza, a gente não sabe muito o que vai ser, o que virá. Mas o que a gente sabe tem uma única certeza, que o mundo será mais digital, ele será mais conectado. E isso depende de TIC. É independente, assim. O setor, ele vai sair mais forte desse momento do que a gente imagina. As dificuldades vão passar, mas ele vai sair mais forte. Eu agradeço para o Rodolfo e agradeço a ABS também pelo espaço. Doutor Radiel, excelente. Muito obrigado pelas contribuições e o trabalho aí nesse projeto do plano da ABS, na tentativa aí sempre de mitigar o impacto dessa crise que está impactando a todas e todos, e no nosso caso especificamente o setor de TI. Eu queria aproveitar esse momento também agradecer a Jamile e todo o time da ABS aí que está por detrás desse webinar, em especial, obviamente, a Jamile, porque foi a curadora aí de montar, organizar o webinar. Muito obrigado. E eu queria ter uma primeira pergunta, que eu acredito que deve ser para a doutora Ana Cláudia, que acho que com relação
a redução de jornada de trabalho? Sim. Se puder comentar. Eu respondi até no chat privativamente já para o Marcelo, mas vou aproveitar que a dúvida pode realmente atingir a todos. Ele pergunta se a redução ou suspensão... a pergunta dele... Cadê a pergunta, gente? Aqui. No caso de redução de jornada com redução de salário em 25%, se não pode ser de 90 dias, somente 60, qualquer hipótese que for adotada, seja de redução ou seja de suspensão, ela vai ter o prazo máximo de 60 dias. A empresa optou primeiramente pela redução. Então, ela pode reduzir, eu vou fazer um primeiro período de 30 dias de redução e pode prorrogar esse período de redução por mais 30 dias. Se quiser suspender, pode suspender por 30 dias e mais 30 dias. Se ela quiser adotar uma outra medida cumulativa, vamos dizer assim, na sequência de redução ou suspensão, ela só pode fazer isso por mais 30 dias, totalizando 90 dias. Tá? Acho que ficou claro dessa forma, né? E o Rodolfo havia me perguntado com relação à questão de como ficam as horas extras no teletrabalho. Realmente é uma preocupação importante. Depende muito, obviamente, da atividade de cada empresa e de cada trabalhador. Se ele, por acaso, até está com uma redução, em função da redução geral de demanda, ou não, está até com um aumento de demanda conforme o setor que se atende, né? É importante estabelecer no acordo se vai existir o controle da jornada da mesma forma que existia antes, seja por login, logout de sistema, se o empregado vai ser cobrado por tarefa, que é o ideal, tá? Você vai ter que cumprir X tarefas por dia, não importa, observando, obviamente, as 8 horas de jornada, tá? Ressaltando que ele deve parar a 1 hora de intervalo para almoço, deve se levantar com frequência e deve observar o seu período de repouso e convivência familiar, tá? Se a empresa fornece os equipamentos para ele trabalhar em casa, naturalmente já existe até esse controle, né, efetivo, mas é importante que isso seja realmente colocado por escrito. Se vai haver essa limitação e controle de jornada durante o teletrabalho. Tá? E a NP 936 traz uma questão interessante, que é se o empregado utilizar de outros instrumentos, por exemplo, o celular, um tablet, para fazer uma comunicação com a empresa, com o empregador, fora da jornada de trabalho, isso não será considerado hora extra. Tá? Ou seja, aquele trabalho que ele executa no equipamento, o trabalho mesmo, tá? Vai ser computado como jornada. Comunicações extras não serão computadas como jornada. Mas, em um resumo, é importante, de repente, a empresa fazer um comunicado aos seus funcionários dizendo o horário de trabalho, porque, vamos supor, tem muitos funcionários em empresas de tecnologia já estavam acostumados com o trabalho em casa, mas hoje até a parte administrativa que não estava acostumada também foi forçada a trabalhar em casa. Quer dizer, esse novo, vamos supor, grupo de colaboradores nunca experimentou. Então, é super importante que a empresa faça um comunicado, porque você não consegue controlar o acesso. O cara pluga na internet, liga, acabou, né? Você já está conectando. Tá. Então, é importante, por isso, é importante estabelecer as regras por isso. Olha, você vai logar às 9 horas e você vai desligar, não será permitido, não será considerado como hora extra. É importante deixar as regras bem claras. Beleza, muito obrigado. Enquanto não vem outra pergunta, eu vou fazer uma pergunta ao Dr. Manuel agora. Né? Dr. Manuel, com relação ao setor de software, obviamente, com o tributo, se eu estou usando a palavra correta, o ISS, existe alguma coisa sendo trabalhada ou discutida em algum lugar que seja do nosso conhecimento com relação à postergação, suspensão, alguma redução do ISS durante esse período? Primeiro, fazendo uma referência à apresentação do Dr. Uriel,
nós criamos um plano de ação, a ABS criou, e aí deu-se a incumbência de transformar isso em texto de lei. E é uma tarefa muito difícil. Sem A gente dúvida. tem que caminhar muito, e é importante, como ele apontou, algumas coisas a gente já tem até uma facilidade, por exemplo, a prorrogação da desoneração é uma tarefa simples. Mas quando a gente olha, por exemplo, para o IPTU, né, nós estamos falando de um país com 6.000 municípios. Se querer negociar com cada município uma redução do IPTU é muito difícil. Então, a gente precisaria criar algum caminho que pudesse ter origem em Brasília, que tivesse aplicação a todos os municípios, senão essa medida não se implementa. Mesma coisa em relação às concessionárias de água, de luz e de telefone, querer negociar. Tem estados que têm 3 ou 4 concessionárias só na área de energia, né? Então, precisaria ser uma norma que tivesse abrangência nacional para evitar essa negociação caso a caso. Então, muito mais difícil até do que a gente escrever textos de leis que possa dar materialidade às propostas da ABS, a gente precisa encontrar caminho jurídico que diminua o esforço para chegar ao resultado de cada um deles. Rodolfo, em relação à redução de ISS, não aconteceu nada. Não teria como, de novo, o caso do IPTU, negociar isso cidade a cidade, seria uma tarefa monstruosa, né? E o que a gente percebeu agora nesse plano Mansueto é que os municípios não estão dispostos a cederem nada, a perder um único centavo de arrecadação. Tanto é que essa foi a grande briga que aconteceu na tramitação dessa proposta, porque o governo queria estabelecer um pagamento fixo para cada cidade, para cada estado, e eles estão insistindo que a União devolva para eles a diferença entre aquilo que eles esperavam arrecadar com os tributos estaduais, ICM e ISS, e aquilo que vão passar a arrecadar agora. E o plano Mansueto coloca uma cláusula de responsabilidade fiscal para os administradores que receberem os recursos e depois adotarem medidas que tenham caráter de isenção, de redução ou de postergação dos pagamentos dos tributos. Então, o plano Mansueto coloca um obstáculo para que estados e municípios possam conceder prorrogações ou reduções de ICM ou de ISS. Então, o caminho teria que passar mais ou menos como aconteceu em relação ao Comitê Gestor do Simples Nacional, que estabeleceu uma prorrogação de cima para baixo, com ordem do próprio Comitê Gestor. Então, eu não acredito em sucesso de nenhuma empreitada destinada a reduzir alíquotas do ICMS ou do ISS, mesmo nessa época de pandemia. O máximo que a gente conseguiria seria prorrogação na data de vencimento, porque isso não representaria uma redução, uma renúncia fiscal. Muito obrigado. Doutor Ariel, uma pergunta depois da sua fala. Hoje o setor de tecnologia, a maior dificuldade de você levantar um capital é que você não tem garantias, quer dizer, a garantia na realidade é a cabeça dos developers, né, dos colaboradores, né, e obviamente que você não consegue dar isso como garantia para levantar um capital nesse momento. E sem garantias, obviamente, o custo do dinheiro, o custo do capital, ele fica extremamente elevado. Existe, de repente, a possibilidade de a gente pensar num BNDES, de montar um fundo garantidor, ou seja, em vez de ele fornecer a linha de crédito, ele simplesmente montar um fundo garantidor especial para alguns tipos de segmentos do setor que tenham dificuldades em demonstrar ou fornecer garantias? Isso será que é viável? Eu não sei. Rodolfo, em tempos de normalidade seria plenamente viável. Eu diria para você que seria essencial, no caso. Mas no atual momento, o que como eu vejo? É que, na verdade, a gente não teria nem condição de criar esse fundo. Na verdade, eu vejo dificuldade, eu acho que o governo tem que criar uma linha de crédito quase a fundo perdido. Quando você observa nos outros países o que está sendo feito, é basicamente linha a fundo perdido. Não à toa você vê economistas como o próprio Henrique Meirelles falar, gente, nós temos que basicamente dar dinheiro. Não tem muita alternativa nesse momento. Por incrível que pareça, parece uma solução meio ilógica, fora da nossa
Mas é um momento que é isso, a gente se a gente observar os métodos matemáticos, né, não tem nada comparado na história. Nem a crise de 29 é algo comparável ao que a gente está passando nesse momento. Você tem uma retração do PIB mundial, você tem a China vai crescer 1%. Se ela não crescer 7%, você tem crise na China. Ela vai crescer 1%, você vai ter recessão no Brasil, você vai ter recessão na Europa, você vai ter recessão nos Estados Unidos. Eu acho que seria uma saída viável para um momento de normalidade. No atual momento, eu acho que as linhas de crédito têm que ser, inclusive, eu acho que não é só a diminuição das garantias, é não pedir garantia, tem que ser a fundo perdido. Tem que ser a fundo perdido, porque senão a gente não vai ter, não tem condição. Como é que você vai pedir garantia agora? Qual a garantia que você vai ter? Nós estamos numa situação, a situação, quando fala de orçamento de guerra, eu acho que ela é muito feliz. É uma situação de guerra. É a sobrevivência, não só agora do ponto de vista das empresas, mas a sobrevivência da nossa economia, da nossa sociedade. Se não houver esse esforço do Estado, eu acho difícil a gente conseguir se recuperar. Muito obrigado pelos seus comentários. Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Tomás com relação à PL 179, com relação aos contratos. Você poderia só esclarecer em que pé que ela está? Ela está na Câmara, está indo no Senado? Como é que ela é a previsão de estabelecer aí o início, aquela cláusula sobre extrema? Como é que, se puder só, eu não vou saber reproduzir. Então, ela fala essa PL trata do regime jurídico emergencial, né? Então, acredito que seja tudo aprovado com a máxima urgência, né? Que aqui na página da Câmara, eu consigo ver que ela foi apresentada aqui na Câmara dia 13/4, ou seja, antes de ontem. Eu acho que no mais tardar, na próxima semana, está aprovada, né, para sanção presidencial, né? Porque não pode demorar tanto, porque daqui a pouco acaba a pandemia e essas práticas todas precisam ser colocadas em vigência o mais rápido possível, né? Doutor Tomás, só para complementar essa informação, ontem eu conversei com pessoas do Congresso, eles me falavam que eles estão tentando um acordo de líderes para poder colocar esse projeto o quanto antes, porque, na verdade, esse projeto ele é do senador Anastasia, ele até fez em parceria com um professor de São Paulo, acho que é Simão, eu não me lembro, até ele publicou um artigo no Migalhas, e eles estão, inclusive, em andamento para poder colocar isso o quanto antes, viu? Não tem uma data certa, porque está nessa discussão, inclusive, do plano de ajuda dos estados, que era para votar ontem, provavelmente vai votar amanhã. Então, saindo essa questão do plano de ajuda dos estados e municípios, provavelmente entra essa questão desse projeto de lei. Não dá para dizer exatamente quando, por causa disso, tá? Só para complementar. Legal, obrigado, Ariel, isso aí. Perfeito, atualização em cima online, direto, em cima do lance. Doutora Ana Cláudia, queria só que, se fosse possível, fazer um comentário um pouquinho sobre a MP 944, de financiamento da Folha. Se tem aí algum outro comentário. Sim, na verdade, quando na fala do Ariel, né, lembrei da questão da MP 944, que é a possibilidade de financiamento da folha de pagamento, tá, para empresas com faturamento superior a R$360 mil ano. Espero que a britadeira não atrapalhe. E até R$4.800.000, né? Ela pode obter esse financiamento da folha, desde que ela adote o pagamento integral da folha de pagamento, limitada até o valor de 2 salários mínimos por empregado. Então, existe uma limitação de quanto ela pode obter de financiamento. Esse financiamento vai ser obtido dos bancos que estiverem, né, comerciais, que estiverem ligados aí ao Banco Central para fazer essa linha de financiamento. Ela vai ter uma carência de 6 meses para pagar, começar a pagar esse empréstimo, e um prazo de 36 meses para pagar. Tá? Eu recebi até um questionamento interessante de um associado que talvez possa interessar aos demais. Ele me perguntou se é possível acumular a adoção de uma redução ou suspensão com o financiamento da folha de pagamento.
Então, não existe nenhuma vedação, né, entre uma MP e outra, só que é preciso tomar cuidado. Se eu peço o financiamento, eu vou ter que suspender, reduzir a jornada de todos, porque a MP diz que o financiamento é para pagamento integral da folha, ou seja, para a redução de todos. Eu não posso reduzir uma parte e não outra. Tá? Então, existem só observar o que uma diz e a outra diz, mas não há incompatibilidade em reduzir e obter um financiamento, por exemplo. Outra questão que eu queria comentar é a possibilidade de substituição dos depósitos recursais que já foram feitos por uma carta de fiança, um seguro-fiança. Desde a reforma trabalhista, isso já é possível de fazer, né, para agora os novos depósitos. Mas existem depósitos antigos que a lei não permitia essa substituição. Mas, em virtude da crise, o Conselho Nacional de Justiça agora permite que seja feita a substituição dos depósitos recursais por um seguro-fiança, que também pode ser alguma alternativa para empresas que tenham, evidentemente, esse dinheiro lá parado, né, em depósitos recursais. Muito obrigado pelo esclarecimento. Aqui o Paulo Roque colocou aqui uma pergunta. Ele quer saber, na prática, vai sair esse financiamento? Na realidade, esse financiamento é direto com a Caixa, né? Eu acredito como que é direto com... Não? Não, bancos como Itaú, Santander, Bradesco... Mas a Caixa, o financiamento da Folha, a Caixa também está envolvida ou fiz confusão? Na verdade, o pagamento do benefício emergencial é que vai ser feito pelo governo através da Caixa diretamente nas contas dos empregados, é isso. O financiamento para o empresário da folha de pagamento pode ser feita por outros bancos que se aliarem a essa possibilidade. Inclusive, tinha gente colocando, só para complementar, que tinha, inclusive, questionando a dificuldade que alguns bancos estavam conferindo nesse financiamento. A gente até viu, e era um dos pontos do plano de ação, de facilitar garantias, porque alguns bancos estavam criando empecilhos para liberar esses financiamentos, apesar de ser um dinheiro estatal, né? É exatamente por isso que eu pensei na Caixa, que a Caixa faz... Teoricamente, a Caixa não poderia bloquear isso, né? Quer dizer, teoricamente, se ela estiver participando. Vamos já caminhando aqui para o final. Eu queria só comentar também que eu coloquei aqui no chat, no item pesquisa, uma pesquisa que estamos fazendo no mercado todo de TI, com relação aos impactos que os empresários estão sentindo. Então, eu convido a todos os empresários que estão assistindo esse webinar que entrem nesse link, respondam algumas perguntas. Na realidade, esse questionário é para facilitar um pouco a compreensão e a identificação dos problemas que o setor de TI está enfrentando nesse momento. E, obviamente, como o Dr. Ariel, o Dr. Manuel já comentou, para podermos também dar um melhor toque nessas solicitações junto ao governo, para a gente realmente identificar quais são os pontos mais importantes, mais estratégicos que devemos focar o nosso tempo. Eu queria praticamente caminhar para o final, a perguntar se o Dr. Manuel, o Dr. Tomás, ou até mesmo a doutora Ana Cláudia, que já falou um pouco, ou o Paulo Roque, o Ariel, tem alguns comentários finais para a gente encerrar o webinar. Dr. Manuel, algum comentário final que queira fazer? Não tenho nenhuma perspectiva, nenhuma notícia de qualquer mudança legislativa, né, relacionada a temas tributários ou previdenciários que a gente esteja prevendo que vai acontecer nos próximos dias. O nosso esforço vai ser, de fato, de preservar essas conquistas que já tivemos e ver se a gente consegue prorrogar por prazo maior, porque, embora, de fato, o isolamento acontecerá por 60 dias, não mais do que isso, os efeitos desse isolamento vão se estender ao longo de todo o exercício. Então, não vai acontecer depois de suspender o isolamento, no segundo e terceiro mês seguinte, as empresas recuperar todas as perdas de receita e de ganhos que tiveram nesse período. Pelo contrário,
Eu imagino que muitas delas, até o final do ano, não terão se recuperado dessas perdas. Então, a prorrogação, simplesmente por 60 dias, é um alívio muito pequeno, não dá. Nós precisaríamos, pelo menos, como foi na proposta da ABS, tentar estender isso, pelo menos, para 12 meses. Perfeito, né? Exatamente, que é um período aí que nós estamos, vamos dizer assim, a última pesquisa que fizemos juntos aos associados da ABS destacou uma situação extremamente alarmante. Então, principalmente os micro e pequenos empresários estão apontando aí uma inadimplência que chega perto aí a 30% nos próximos dias. Né? Mais uma afirmação, Rodolfo. O principal pleito da ABS hoje é pedir que haja a desoneração dos encargos trabalhistas e das contribuições que incidem sobre a folha, porque as empresas talvez vão conseguir manter os empregados se elas não tiverem que pagar 13º, férias, fundo de garantia, não tiverem que pagar os 27,5% para o INSS. Na medida provisória que o governo editou para dar um fôlego nas relações de trabalho, que a doutora Cláudia explicou, existe um compromisso de pagamento de uma indenização, de um auxílio mensal, para complementar a remuneração dos trabalhadores durante esse período de redução. E esse pagamento, ele tem tratamento como indenização, ele não se sujeita ao imposto de renda na fonte do funcionário, ao INSS que incide sobre a folha, nem será inserido na receita do trabalhador no final do exercício, nem a empresa está obrigada a pagar o INSS, SESC, SENAC sobre esses valores, e sobre esses valores também não incide 13º, o adicional de férias, nem o fundo de garantia. Então, se a gente conseguisse aprovar no Congresso uma alteração legislativa que permitisse às empresas que mantivessem o emprego pagar 50%, 60%, 70% da remuneração que hoje paga para os funcionários a título dessa indenização, isso daria a segurança de que eles continuariam recebendo, manteria a economia funcionando e desoneraria a empresa dos encargos trabalhistas e previdenciários que incidem sobre essa folha. Então, acredito que essa deve ser a principal conquista que a ABS deve buscar nos próximos meses. Exatamente, a gente já discutiu muito sobre esse assunto. Quando a gente pensa em empresas do setor de software, praticamente 50% do seu custo operacional é mão de obra. E se a gente olhar os dados que os associados estão nos passando, quer dizer, para uma pequena e média, que a inadimplência pode chegar a 30% do seu recebível, e, por outro lado, você olha que eles estão tendo uma queda de faturamento aí na ordem de 27%, pegando 50% do custo da folha, mais 30% de inadimplência, mais 27% de queda no faturamento, essa conta não fecha, né? Você não tem. Então, o jeito que, obviamente, para atender até um pedido do governo que faz todo sentido em manter, né, não mandar ninguém embora, manter os colaboradores, manter os empregos, é justamente reduzir ao máximo essa carga tributária, essa carga de custos, né, em cima da folha de pagamento. Quer dizer, hoje a gente praticamente paga 100 para um funcionário, mas o cheque vai de quase 200. Então, esse é uma dor que o setor de TI, principalmente, está enfrentando, e que o principal, como a gente já discutiu muito, e tem toda a razão, doutor Manuel, é cortar o máximo possível desses tributos e encargos em cima da folha. Muito obrigado, doutor Manuel. Doutor Tomás, algum outro comentário adicional? Sim, na minha parte aqui, a gente não tem uma receita pronta, né? Para falar, aplica-se a lei tal, aplica-se o artigo tal, para você tratar o seu caso, a sua relação contratual ou com o seu cliente, com o seu fornecedor. Então, a gente coloca, o plantão da ABS continua à disposição, de segunda a sexta-feira, de segunda a quarta e sexta de manhã e à tarde, e de terça e quinta na parte da manhã, onde você pode trazer para nós o seu caso concreto, onde a gente vai tentar, junto com você, fazer uma avaliação do caso e ajudar você a negociar aí das instruções para que você, com base no seu contrato, negocie com o seu fornecedor ou com o seu cliente com as bases contratuais que você tem assinado. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado. Ana, doutora Ana, quer... Eu quero só, os orientadores jurídicos que nós disponibilizamos, né,
praticamente mensalmente, nesse mês específico de março e abril, né, trazem um detalhamento sobre as questões trabalhistas e tributárias, né, para a consulta aí dos associados, mas a gente sabe que cada caso é um caso, então nós ficamos à disposição para um auxílio, né, o que se aplica melhor a cada empresa. Nos plantões a gente está disponível para atender os associados, mas existe um detalhamento, né, nesses orientadores jurídicos também e nos dicas legais também, que foram disponibilizados nos últimos dias. Muito obrigado, doutora. Doutor Ariel, algum último comentário, algum posicionamento? Fique à vontade. Na verdade, meu comentário é que a gente vai, até o final dessa semana, né, a gente está terminando esse plano de ação, né, o plano de ação para a gente já botar na praça, para poder circular as medidas e botar em prática esse plano de ação que a gente já foi formulado já há 2 semanas, e que aí a gente já colocar na praça e circular para poder conquistar esses desafios. Muito obrigado. Paulo, eu vi aqui o seu comentário sobre, na prática, vai sair esse financiamento mesmo, com garantias reais, etc., taxa de juros. Eu sei que do lado do empresário é angustiante, né? Você vê as suas contas chegando, a sua folha, os aluguéis, e olha o noticiário, um monte de linhas de créditos, um monte de coisas. No fim, quando você vai bater na porta do banco, você não consegue, né? Mas esse é um desafio. A gente está trabalhando junto com o governo também. O Ariel acabei de comentar aí as ações que estamos fazendo como associação, para que a gente consiga efetivamente que essas linhas cheguem no empresário. E esse é um trabalho que realmente não é tão fácil assim de a gente conseguir o objetivo final, mas estamos trabalhando. Paulo, algum outro comentário que você queira fazer, aproveitando? Sim, você perguntou um pouco de preço certificado e Isso. eu gostaria... Dá para compartilhar a tela? Eu não sei se tem esse... Dá sim, share screen. É bem embaixo, se você passar no cursor embaixo aí, você vai ver um... No momento que eu estou procurando, eu acho que o meu não tem, não. Você tem o microfone, o vídeo, vai indo, pessoa... Eu acho que está bloqueado, chat, viu? mas tudo bem. Share screen, ok. Isso. Pronto. Achei. Eu vou comentar um pouco sobre o volume de certificados. Isso é do governo, do ITI, né? Sim. Para poder falar do preço certificado. Nós estamos votando uma retração brutal depois de um ano de crescimentos grandes. Eu não sei se vocês veem o meu mouse aí. Sim. 26% no ano. Vinha crescendo nessa toada. Se a gente olhar o mês de abril, que não acabou, estamos apenas com 14 dias aqui contabilizados, o ano de 2018 foi 330, depois foi para 460, e esse mês deve acabar com 220, 250, ou seja, uma queda de 50%. Está todo mundo sentindo isso, uma grande queda de preço. Tinha começado um movimento para trocar a forma de vender certificado digital, em vez de cobrar por ano, passar a cobrar por uso ou por um lote de uso, né? Hoje, um certificado digital, vocês estão vendo uma tabela de preço aí, não? Na tela? Sim, sim. Esse é o nosso, mas todo mundo é muito parecido. O preço de um eCNPJ, se for dar 25% de desconto, que é o maior desconto que normalmente a gente é autorizado a dar, porque no fundo a gente não faz o preço, tem meia dúzia de empresas que tomam conta disso, é de pessoa jurídica R$ 190, pessoa física R$ 130 aqui, né? Se a gente conseguir alterar isso para trabalhar com por exemplo, certificados por 3 meses, certificado limitado a 5 vezes o uso, provavelmente o certificado vai cair para a faixa de R$ 50, R$ 70, abaixo de R$ 100, né? Mesmo porque muitas das pessoas usam pouco certificado. Eu estou falando nisso no pessoa física. O pessoa jurídica vai continuar na faixa de 100 e qualquer coisa por ano, né? É essa tendência porque é usado demais somente para nota fiscal.
Agora, esse movimento de queda nos deixa assustados, porque os nossos custos, como as demais empresas de software, eles são fixos. Nós temos um custo com o pessoal, agora a gente não quer demitir, fica naquele dilema. No meu caso, tem 50, 60 pessoas, outras empresas têm outro volume de funcionários, e você fica esperando para ver o que vai acontecer. Com essas migrações todas para online, pode ser que a coisa vire de uma forma até melhor do que estava no passado. Então, a tendência do preço é cair, já tinha começado esse movimento, mas os nossos custos fixos, eles aí, agora no momento a gente está muito assustado com a situação. Das 1.500 autoridades de registro que existem no país, que tem mais ou menos 15 mil pontos de atendimento, nós achamos que 1.000 delas vão dançar e vão subir. Não vai ser uma coisa simples, vai ser uma coisa meio catastrófica nesse mercado. Obrigado. Muito obrigado, Paulo Roque. Eu quero agradecer novamente a participação de todos, a disponibilidade do Dr. Manuel, do Paulo Roque, da doutora Ana Cláudia, do Dr. Tomás, do Dr. Ariel, aí pelos comentários, pelos debates. Também agradecer a participação de todos. Novamente, esse webinar vai ficar à disposição através dos canais que a Cris já colocou. E espero que todos tenham uma ótima tarde, que juntos a gente consiga passar por esse desafio. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente tarde. Obrigado pela confiança, abrir esse espaço para nós, Rodolfo. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos.